Obrigado. Obrigado, gente. Bom, vamos conversar aqui um pouco, né, sobre a parte de segurança, principalmente de ataques do tipo DDoS, e a gente vai discutir aqui um pouco também sobre o desafio que é a gente prover a proteção de ataque DDoS para um ISP, né, para um provedor de internet. Vamos ver aqui se está funcionando. Olha, funcionou. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o que é um ataque DDoS, né? Pode ter gente que já conheça, mas para a gente balizar todos os conhecimentos, vamos falar um pouquinho o que é um ataque DDoS, né? Na verdade, o ataque DDoS, ele começa com um hacker que desenvolve um vírus e espalha esse vírus para vários computadores na internet. E ele consegue comandar esse vírus e faz com que todos esses computadores, essa rede que ele criou, a chamada botnet, acessem ao mesmo tempo algum serviço na internet. O que isso acarreta? Que esse serviço que está publicado na internet acaba ficando totalmente saturado e, normalmente, sai fora do ar, né? Isso é que é o ataque de DDoS, né? Bom, aqui eu coloquei esses dois gráficos aqui que eu tirei do CERT, né? Aqui é um gráfico de ataques. No Brasil não está dando para ler direito, mas vocês estão vendo que os incidentes de segurança no Brasil, esses aqui são os incidentes de segurança, eles estão crescendo de forma exponencial. Isso aqui, se eu não me engano, o último dado que a gente tem aqui é 2012. Tá? Então, aqui é 2012, 2011, 2010, 2009... Opa! Voltei sem querer. 2012, 2011, 2010, 2009 e assim por diante, né? E aqui é a origem desses incidentes, né? Então, esse gráfico, se eu não me engano, é de 2013, né? Do ano passado, e essa barra aqui maior é a origem do Brasil. Ou seja, a maior parte dos incidentes de segurança que acontecem no Brasil estão tendo como origem o próprio Brasil. Isso é muito importante quando a gente fala de ataque DDoS. Tá? Se você pensar que a maior parte dos ataques tem origem de dentro da própria rede brasileira, isso é um dificultador. Tá? Bom, por que é um dificultador? Aqui eu vou falar como é que funciona um serviço de proteção de ataque DDoS. A proteção de ataque DDoS, para ela ser efetiva, ela tem que ser feita pela operadora. Não adianta você ter algum tipo de serviço de proteção DDoS dentro da sua casa, porque quando o ataque chega na sua porta da sua casa, o seu circuito já está cheio. Então, não adianta muita coisa. Uma proteção DDoS efetiva tem que ser feita dentro do backbone da operadora. E é assim que a gente trabalha. A gente tem um centro de operação, né, o nosso SOC, Security Operator Center, que a gente identifica quando um ataque está efetivamente direcionado a um cliente nosso, e a gente desvia esse tráfego. A gente trata esse tráfego dentro do SOC, limpa esse tráfego e reinjeta esse tráfego para o cliente. Ou seja, o cliente não tem perda de tráfego legítimo, né? Ou tem uma perda de tráfego legítimo muito baixa, o que a gente chama do falso positivo, né? O número de falso positivo dentro de um serviço de DDoS é importante que ele seja baixo, para você não jogar no lixo um tráfego legítimo do próprio cliente, né? Isso aqui
se torna um pouco mais complicado quando a gente fala de ataque vindo de dentro do próprio Brasil. Por quê? Quando um ataque vem de fora do Brasil, é muito simples. Você vai lá e bloqueia o peering internacional. Só tem uma ou duas, três portas de uma operadora internacionais, você vai lá e bloqueia essas portas internacionais. O número de falso positivo é grande, né? Você perde algum tráfego internacional, mas a sua rede está protegida, o seu serviço está protegido, não vai cair. Só que isso aí tem vários problemas, né? Se você tem algum serviço internacional, esquece, esse serviço vai ficar fora do ar. E fora, se o ataque vem de dentro do Brasil, aí também isso não é efetivo, não adianta nada. Né? Bom, isso aqui como é que a gente identifica que está vindo um ataque para um cliente nosso, para um ISP? Como é que você identifica que você está recebendo um ataque? Na verdade, vamos dizer que isso aqui seja o seu perfil de tráfego. Né? O seu perfil de tráfego, normalmente o seu tráfego é assim. Está vendo aqui que ele está de meia em meia hora. Né? É como se fosse um gráfico de tráfego de meia em meia hora. Daqui a pouco, o seu tráfego, que você só tinha tráfego vindo do Google, aqui eu estou dando um exemplo, né? Vindo do Google, o seu tráfego passa para isso aqui, começa a aumentar e começa a vir outro tipo de tráfego. Aqui no caso eu botei Yahoo, mas foi só uma licença poética, pode ser qualquer outro tipo de tráfego. De repente, o tráfego aumenta mais ainda e vem de uma terceira origem. E por último, aumenta mais ainda e vem de uma origem indeterminada. Né? Então, quando você tem esse aumento de perfil de tráfego muito brusco, isso pode ser um ataque. Se você nunca teve um registro desse, provavelmente você está tendo um ataque. Né? Principalmente se vem de alguma origem que você não desconhece. Né? Bom, como é que a gente faz para resolver, para proteger um serviço desse, o seu serviço que está na internet? Né? Esse é o nosso grande desafio. E é um desafio para empresas corporativas não tão grande, que é um desafio que normalmente as empresas conseguem, a gente precisa mapear o seu tráfego. Né? Então, normalmente uma empresa corporativa, uma empresa do governo, você tem esse tráfego mapeado. Um ISP é um pouco mais complicado, porque como ele vende esse serviço, ele tem vários clientes e vários perfis diferentes. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que separar cliente a cliente. Por isso que eu coloquei aqui o cliente 1, o cliente 2, o cliente 3, o cliente 4 e o cliente 5. Né? E cada cliente desse, a gente vai ter que descobrir quais são os endereços IP que estes clientes estão usando e que endereço IP está associado a que serviço internet. Aqui no exemplo. O primeiro serviço, por exemplo, esse tráfego, esse aqui também é um gráfico de tráfego. O tráfego azul é um tráfego de FTP. Então, você separou no endereço, pelo endereço IP, o tráfego FTP do cliente 1, o tráfego FTP do cliente 2, o tráfego FTP do cliente 3, o tráfego FTP do cliente 3 e do 4 e 5. Depois, a gente viu qual é o tráfego do DNS dele. Separamos aqui também no amarelo o tráfego do DNS cliente a cliente. E no passo 3, a gente separou, sei lá, o tráfego de SMTP, tráfego de e-mail. Então, a gente mapeou cliente a cliente, quais são os tráfegos dele e que endereço IP cada tráfego dele está usando. Com isso, a gente gera o perfil por tráfego e se tiver uma alteração de qualquer tráfego desse tipo, a gente consegue identificar. Tá? O que acontece? O que acontece se a gente não separar esse tráfego dessa maneira? Se a gente começar a monitorar o perfil de vocês num bolo todo,
com todos os tráfegos juntos, pode acontecer um ataque DDoS direcionado, por exemplo, para o seu serviço de e-mail, o seu endereço de e-mail, um ataque específico no seu endereço de e-mail. E o seu tráfego de e-mail é muito pequeno. Ele, mesmo você recebendo um ataque nesse serviço, o seu perfil como um todo, às vezes, pode não se alterar muito. Então, o seu serviço vai cair, a operadora não vai saber o que está afetando e você também não vai saber. Porque o seu perfil de tráfego não foi alterado. Esse é um risco bem grande que pode acontecer se você não fizer o monitoramento de serviço a serviço na internet. Claro, o seu serviço caindo, para quem não sabe, parece que um dos ataques de DDoS mais famosos do mundo foi o ataque à Sony, né, o PlayStation, a rede da PSN, que em 2010, 2009, né? 2009 ou 2010? 2010, a PSN ficou 6 meses fora do ar, depois de um ataque de DDoS. E no sábado agora, no dia 23, a PSN recebeu um novo ataque e ficou fora do ar, mas já voltou, né? Da outra vez ela recebeu um ataque, junto com o ataque o pessoal foi lá e ainda levou uma opção de informações, roubaram dados, roubaram cartões de crédito, roubaram vários dados de pessoais lá da Sony, da PSN. Saiu agora a notícia, sábado, eles receberam um novo ataque e caíram de novo. Não sei quem é que tem PlayStation aqui, quem é que percebeu, mas a PSN estava fora no sábado. Bom, esse é o caso mais famoso, mas tem N casos de ataque DDoS, inclusive dentro do Brasil, teve vários aí, até bancos, tudo, já receberam ataques, né? E um risco de um ataque a DDoS fazendo o seu serviço cair, né, é muito grande. A carga que isso traz é muito grande, né? Aqui a gente fala um pouquinho de proteger a sua marca, a sua receita. Principalmente se você tiver um site de venda. Se você tiver um site de venda, o seu site for atacado e ele cair, acabou o seu core business. Você está fora do ar, o seu negócio está fora do ar. Isso é muito importante, isso é muito, a gente tem que pensar muito nisso. Quer dizer, um serviço de ataque DDoS, de proteção de ataque de DDoS, com você vendo os ataques, tendo estatísticas dos ataques que você recebe, isso é muito interessante porque você pode planejar a sua segurança. Você pode mapear todo, digamos assim, o seu parque, o que você precisa para segurança, se você é um cara avisado, se você não é, a sua empresa não é avisada, a sua empresa é avisada, ou sua empresa tem sazonalidades, né? Do tipo grandes eventos, por exemplo, na Copa do Mundo, todos os patrocinadores da Copa do Mundo foram atacados. Todos os patrocinadores da Copa do Mundo, na Copa do Mundo, o link da Mitsubishi, não, desculpa, Hyundai, que era patrocinador da Copa do Mundo, caiu. O próprio site da FIFA, é verdade, bem lembrado. O site da FIFA botaram lá o Blatter dançando de baiana, não sei se vocês viram, não o site nacional, mas o site internacional, se você entrava lá, ele foi pichado, com o Blatter dançando com duas maracas, botaram a cabeça do Blatter num corpo de uma baiana e ele dançando com duas maracas, né? Então é muito importante, a gente tem que ter consciência aqui no Brasil, a gente ainda não tem grande consciência sobre a segurança. A gente precisa se conscientizar que o mundo digital é tão perigoso quanto o mundo real. E se a gente, por exemplo, está no mundo real e não entra numa rua escura, que você sabe que por ali você pode ter algum problema, no mundo digital a gente tem que ter os mesmos cuidados, né? A gente tem que ter fechadura na porta da nossa casa. Quem é que dorme de porta aberta dentro de casa? Eu não durmo.
Eu tenho papaís, eu tranco, não sei o que, eu tranco a minha casa. Eu vou dormir, quando eu saio, eu tranco. E quando eu estou em casa, eu também tranco. Então, a gente tem que ter esses cuidados no nosso mundo digital, no nosso trabalho, no nosso core business também. Né? Bom, gente, eu acho que é isso. Era isso e a gente pode, né, abrir para as perguntas. Essa solução aí é da TIM? Eu estou vendo uma marca ali. É da TIM. É da TIM. Certo. Como é que funciona isso? Vocês são prestadores de serviço para a TIM ou vocês... Não, sou funcionário, nós somos funcionários. Tá, então você está representando o link da TIM. Isso. Interlig. Isso. Certo. Então a Interlig ela tem essa proteção. Tem. Seria isso daí? Tem. Tá. Nós temos esse serviço, nós vendemos o serviço. Esse serviço ele tem que ser prestado pela operadora, como eu já falei, e tem que ser prestado pela operadora que te forneceu o link. Não pode ser, você não pode comprar o link de uma operadora e comprar um serviço de proteção DDoS por outra operadora. Por quê? O seu tráfego está dentro do backbone da operadora da qual está te provendo o circuito. Então, o serviço tem que ser prestado dentro do backbone da operadora. Um serviço de proteção desse tipo de DDoS, se não for, não tem jeito, cara. Isso tem que ser prestado dentro do backbone. Tá? Entendi. Que ferramentas que vocês têm que fazem esse tipo de recurso? A gente tem um software de mercado, uma plataforma, na verdade não é só um software, é uma plataforma que é distribuída no backbone, que identifica, eu não sei se o Fernando quiser completar alguma coisa, identifica, a gente tem assinaturas, digamos assim, padrão de alguns ataques, né? Então aí é mais fácil identificar, mas existem também alterações de perfil que soam como um ataque para a gente, não necessariamente tem uma assinatura padrão. Nesse caso, quando a gente recebe, você tem uma mudança brusca de perfil de tráfego, então, assim, você tem um pico muito grande de tráfego, isso pode ser um ataque. Normalmente a gente entra em contato com o cliente, conversa com o cliente, explica como é que é esse tráfego que a gente está vendo, e pergunta para ele, isso aí é um ataque, não é? Já teve alguns clientes nossos, hein, Fernando, que soou esse alarme, não era ataque. Né? Às vezes o cliente faz alguma campanha de internet e muda totalmente o comportamento de acesso. E nessa mudança, para a gente, muitas vezes soa como um alarme. Não é um ataque. Existem alguns eventos que a gente sabe que são características reais de ataques. Outras não. Outras são só mudanças de comportamento de acesso. Para esses casos, a gente notifica o cliente e pergunta. Tivemos uma mudança comportamental de tráfego, passa os dados técnicos e pergunta. Você gostaria que nós realizássemos a mitigação do ataque? Que é o bloqueio, é o desvio de todo o tráfego para um clean center, para lá conseguir separar o joio do trigo e conseguir direcionar os clientes reais para o site, para o serviço, e bloquear o que é ataque. E o cliente ele decide, de acordo com a campanha dele, com o comportamento dele, se vai realizar a mitigação do ataque ou não. A mitigação do ataque não é o bloqueio do tráfego. Isso que é importante frisar, né? É você desviar todo o tráfego do cliente por uma rede onde vai conseguir separar o que é dado bom de dado ruim. Basicamente é isso. Okay. Existem ferramentas que o cliente mesmo pode fazer através de publicação de communities, bloquear esse tipo de tráfego pela rede de vocês? Pela rede da gente? Por dentro do nosso backbone? Se eu publicar alguma community que eu possa estar bloqueando. Não é possível. Não.
Teria que ser sempre através do suporte. Eu ligaria e falaria que eu estou sendo atacado. Não necessariamente você fala para a gente. Se a gente identificar... Às vezes é preventivo. Normalmente, assim, você já deixa digamos assim, pré-definido tais perfis de tráfego, você já pode mitigar, porque são tráfegos já conhecidos de ataque. Então, a gente já faz essa mitigação automática, sem precisar, digamos assim, do seu comando. Agora, se for um perfil, alguma coisa que a gente não conheça, aí a gente vai buscar o comando do cliente. Que é muito importante a gente ter uma política de não mitigar, não jogar fora um tráfego de um cliente que a gente não esteja autorizado a fazer isso. Sim. Entendeu? Então, ou você já me deixa pré-autorizado. Se você não me deixar, você fala assim, olha, eu não quero pré-autorizar nada. Beleza. Sempre que a gente vai ficar esperando você. Tem cliente que gosta de trabalhar assim. Não, eu quero te comandar sempre. Tá bom, eu não faço nada. Você sempre que quiser, você me comanda. Fala assim, olha, mitiga aí um tráfego aí, está acontecendo assim assado. A gente vai lá e mitiga. Ok. Mas isso tem custo, né? É um serviço à parte? Todos os dois têm custo, né? São duas modalidades. Uma modalidade proativa, digamos assim, uma modalidade reativa. Né? Okay. Então a gente pode trabalhar das duas maneiras. Depende de como é que o cliente quer trabalhar. Perfeito. Mais alguém? Uma dúvida bem simples. Vocês têm uma estatística, qual que é o serviço mais visado hoje para ataque de serviço de negação? DNS, HTTP, algum outro serviço? HTTP. 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 O foco é HTTP e HTTPS. Eu tive um problema recente na minha rede com DNS. Foi até estranho. Mas sobrecarregava o processador do meu roteador, mas não chegava a gerar um tráfego expressivo, entendeu? Mas acaba afetando o desempenho de qualquer maneira. Que tem muitos ataques que ele não gera um volume alto de banda, né? Ele gera muitos pacotes que acarreta no aumento do processamento do roteador, de firewall, do que tiver na frente da sua rede. Eu entendo que esse tipo de serviço é tão fundamental quanto as ferramentas de anti-spam, né? Já que é um tráfego indesejável, né? Que não vai fazer bem, não vai gerar. É só prejuízo para todo mundo, de ponta a ponta. Ele não poderia ser incorporado como uma ferramenta default, uma coisa padrão nas soluções TIM de acesso à internet? Vai sair um pacote desse. Você pode ter certeza que vai sair um pacote, a TIM vai lançar um pacote que a gente chama de, digamos assim, IP... Como é que é, gente? Me lembra aqui. É o Clean Pipe, né? Que é o IP seguro, digamos assim, né? Isso vai ter um pacote da TIM que a gente vai lançar assim, já com o DDoS incorporado. Mas hoje não tem problema nenhum. Você pode contratar o circuito separado do serviço, né? E os dois atuam juntos. Mesmo que sejam contratos distintos, os dois atuam juntos dentro da mesma maneira, tá? Mais alguém? Tem certeza? Sim. Então vamos agradecer aqui a equipe da TIM. Muito obrigado, Fernandos. Né? São dois Fernandos. Fernando ao quadrado. Muito obrigado, Fernandos. E o Igor. Obrigado. Até logo.